Estimativa de parâmetros, capítulo 9 de estatística e probabilidade. Então, isso aqui é uma continuação importante do capítulo 8, que você viu a curva normal, tá? A tabela normal de probabilidades, tá? Então é importante que você esteja usando aquilo ali para entender um pouco melhor sobre isso, tá? Lembrando, na descrição do vídeo você encontra o link de todas as outras aulas desse material também, tá? Então vamos lá, porque isso aqui é terrível, tá? Então nós temos exercícios bem feinho, bem esquisitinho, tá? Se prepara psicologicamente para isso, só o idiota do Billy aí tá achando que vai ser fácil, tá? Então, vamos lá. Com base na média amostral, podemos estimar a média populacional μ e ao usarmos a tabela normal, teremos o intervalo de probabilidade dessa média populacional estimada estar. Tá, nós vamos ter um intervalo onde ela esteja. Isto é o nível de confiança, ou seja, o nível de confiança é a probabilidade P de μ estar entre menos e e mais e. Logo, é o dobro da tabela que dá de 0 até z. Em alguns exemplos, você vai precisar ficar esperto com isso, tá? Vai dar o dobro aqui, né? Então, você vai dividir o negócio por 2. Tem que entender isso aqui para saber o que está acontecendo. Então, é o seguinte, você tem aqui a tabela, a curva normal, tá? Aqui você está usando o score Z, né? E você tem aqui a probabilidade, a área embaixo dessa curva. E eu tenho a minha média, tá? Eu quero saber, eu quero achar o intervalo que essa média populacional vai estar. E eu quero que ela esteja dentro desse intervalo aqui. Isso tem a ver com o meu nível de confiança, tá? E para fazer essa estimativa, eu vou usar o quê? Dessa média populacional que eu vou estimar. Eu vou pegar a média amostral, eu vou pegar o valor do Z e eu vou pegar o desvio padrão populacional, que eu tenho, se eu tiver o amostral, eu tenho que calcular ele desse jeito, tá? Eu vou ter esse intervalo aqui de menos até mais esses valores aqui, tá? Vou fazer essa estimativa. Quando eu tiver números grandes, eu uso essa fórmula desse jeito. Quando eu tiver números menores, tá? Que 30, eu vou usar a tabela T-Student, tá? Então ali é a formação mais comum e aqui é com números menores que 30, onde no lugar do Z eu vou usar a letra T de Student. Tá? Nós vamos ver como faz essa transformação aqui. Quando o número de amostras for pequeno, n menor que 30, usa-se a tabela desenvolvida por Student, é o sobrenome do cara, tá? Para medir o valor T, que é a média padronizada do conjunto. Então, olha só aqui, ó. Ao invés de usarmos o score Z, no seu lugar usaremos a letra T, quando n menor que 30 apenas. N 30 maior ou igual a 30 vai ser o Z normal, tá? Então, aqui, ó. O Z, eu tenho essa formulinha para ele e eu vou transformar dessa maneira. E ó, o T é a média padronizada. Então, no lugar de qualquer X, eu vou usar o X médio, a média amostral aqui, tá? E aí eu vou pegar aquele ajuste que nós vimos no slide anterior, né, para pegar aquela variação, e vamos adaptar do Z para mudar para o T, tá? Esse aqui que você vai estar usando. E como você calcula isso, tá? A tabela associa o grau de liberdade, GL, que é N-1, ó, grau de liberdade, isso aqui você vai usar bastante esse bichinho aqui, ao nível de confiança. Então, você vai trabalhar com nível de confiança. Como usar essa tabela? Então, né, primeiro exemplo, para o N igual a 5, qual que é o grau de liberdade? N-1, 5 menos 1 que dá 4, beleza. E suponha que eu tenho um nível de confiança 95%, que é um nível de confiança bom, né? E nós vamos ter o T nesse valor. Vamos olhar aqui a tabela. Ó, o grau de liberdade é 4, olha aqui no quadro da tabela. E o nível de confiança é 95. Então segue aqui, ó, o número que dá esse cara aqui, ó, 2,7764. Ó, esse é o valor do T. Então, se você constar a tabela e achar o Z, aquela tabela que nós já vimos no capítulo anterior, você vai usar essa tabela e vai achar o T, tá? Próximo exemplo. Para n igual a 3, eu tenho que o grau de liberdade n-1, que vai ser 2. E eu quero, suponho, um nível de confiança de 80%, vamos achar o valor do T. Então, o GL vai valer 2, o nível de confiança é 85%, aqui, ó, 80%. Assim não, 80%, vai dar esse cara aqui, tá? Então, o T deu 1,8856. 1,8856. Beleza, tá? Você já aprendeu a localizar a tabela e vai ter que trabalhar com isso aqui, tá? Vamos partir para os exemplos? Não, tá? Tem mais um monstrinho para ver ainda, que é a distribuição Q². Tá? Lembra do Kiko chorando? Pode fazer a mesma coisa agora.
Esse bichinho feio é de chorar também. Tá? Falei que ia ser difícil, falei que ia ficar pior. Foi avisado, hein, nas aulas anteriores. Um intervalo de confiança Czinho para variância e desvio padrão. Então, eu quero saber o intervalo com nível de confiança C para variância e desvio padrão. Desvio padrão é a raiz da variância, então isso aqui não é tão ruim, né? E esse intervalo de confiança eu vou trabalhar com Qi quadrado, com limites à esquerda, L, left, esquerda em inglês, e à direita, R, right, direita em inglês, tá? Assim pode-se entender o tamanho da variabilidade, ou chorar de desespero, tá? Chora que nem o Kiko, né? Tá? Chorar sobre Qi quadrado. Aqui, nós temos esse alfa, não pergunta de onde se vê que alfa é que esse cara não, tá? Não cria caso. Que você vai jogar aqui na tabela, tá? Então, o alfa desse jeito aqui. E o alfa tem a ver com o coeficiente... Qual que é o nome dessa praga aqui? Esquecendo. Nível de confiança. A idade acontece essas coisas, tá? Então, tem a ver com o nível de confiança, segundo essa regrinha aqui, tá? Então, 1 mais ou menos nível de confiança dividido por 2. O alfa à direita vai ser 1 mais a confiança dividido por 2. O alfa à esquerda, 1 menos confiante, tá? Menos confiança dividido por 2. Na tabela, então mais uma tabela, olha a tabela aqui, ó. Você vai pegar esse valor aqui, tá? A tabela de Qi quadrado, tá? Por GL, grau de confiança, o alfa. Então, aqui vai estar o alfa, tá? E aqui vai estar o grau de liberdade, e essas praguinhas aqui é o x quadrado, tá? Que é o x grego, tá? Uma letra grega igualzinho ao nosso x, mas o maiúsculo, ele é um pouco mais afrescalhado, tem um jeitinho mais fresquinho para escrever isso aqui, mas na hora de escrever para a letra calibre ficou desse jeito mesmo, tá? Da tabela, depois que você pega o Qi quadrado, você traz esse cara aqui, tá? Da esquerda e da direita, tá? Beleza, beleza. Não tá beleza não, esse é feio pra caramba. Então nós vamos ver 3 exemplos, tá? Um para cada situação, o n maior que 30, o n menor que 30 e um com Qi quadrado para, tá? Pelo menos um de cada, já vai ser muito tormento para sua vida, tá? Depois em outros vídeos, outros materiais, você pode continuar estudando, mas aqui você vai formar uma ideia melhor desse assunto. Vamos lá, exemplo 9.1. Uma pesquisa com o preço de um remédio para tratamento de impotência sexual coletou uma amostra de 36 valores, com média de R$ 180 e desvio padrão de R$ 14. Determine a média do valor de toda a população usando um nível de confiança de 95%. Nós vamos querer saber a média populacional, que é o MI, com intervalo de confiança de 95% de ser realmente esse valor, tá? Com base na amostra que nós temos. Aqui, organizando dados. São 36 valores medidos, beleza, N36. A média amostral é de R$ 180, então 180 aqui. Desvio padrão, R$ 14, 14 aqui. E nível de confiança, 95% ou 0,95, tá? O desvio padrão, amostrar 14. O N vale 30, nós vamos descobrir o desvio padrão populacional. Então, faz a conta e deu R$ 2,33. É o que se espera para a população, tá? Então, da amostra, deu 14 aqui, né? Desvio padrão amostral, dentro dessa amostra. Uma população maior provavelmente possa cair aqui nessa proporção. Como a tabela mede de 0 a Z e 95% corresponde de menos Z a mais Z, então usa-se 95 dividido por 2. Lembra que falou que tinha que era o dobro? Então aqui você vai dividir por 2 esses 95%, tá? Ou 0,95 dividido aqui, né? Você vai ter, tá? O 0,95 dividido por 2 vai dar 0,475. E é esse valor de probabilidade que você vai ter que achar lá na tabela distribuição normal. E aqui você vai ver o Z, que deu 1,9, e aqui vai dar o valor aqui 0,6, ou seja, 1,96. Beleza, achou o Z, tá? Qual que é o próximo passo? Pegar aquela proporção que mostrava ali, que a gente viu aquele desenho embaixo do gráfico, essa cor esquisita, é a nossa fórmula? É, tá? Aí você vai trazer os valores. Ó, a média amostral 180,
O Z que você descobriu esse cara aqui, então menos ele. O sigma você calculou como esse valor feio aqui, então traz ele para cá também. O valor que você quer descobrir, né? Tá? Ou pelo menos achar a faixa onde ele esteja, que é a média populacional. Aqui os meus valores de novo, ó, tudo igualzinho, só que esse é menos, esse aqui é mais, né? Faz essas continhas bobas e deu isso aqui. A minha média populacional, sendo que a média amostral 180, ela com 95% de confiança está dentro desse intervalo de R$ 175,43, tá? E de R$ 184,57. Então ela está dentro desse intervalo aqui de confiança, pronto, acabou. O exemplo era isso, você já pode mandar ele para PQP. Não esqueça de saber fazer isso na hora da prova, quando for necessário. E agora nós vamos ter outros dois um pouquinho pior que esse. Exemplo 9.2. A gente já fala de remédio sobre impotência sexual, né? Esse e o outro também tem a ver com isso. Um remédio para tratamento de impotência sexual apresenta bons resultados para idades avançadas. Mais velhinhos, funcionou bem lá, né? Uma amostra de 16 usuários do remédio apresenta média de idade de 75 anos, com desvio padrão de 10 anos. Determine o intervalo para a média populacional com nível de confiança de 95%. Esse remédio está caro, né? Então está usando mesmo quem está precisando mais aqui, né? Organizando os dados. N igual a 16, né? Que foi usuário. Olha, é menor que 30. Logo, eu não vou usar o Z, eu vou usar o T. Tá? E usar a tabela T student. Studart. Opa. Coloquei o nome. É student. Tá? Não sei de onde que saiu esse erro de digitação aqui de student. Tá? Ou só se eu errei o nome. Tá? Não, aqui, acho que aqui está errado. Qualquer coisa eu vou confirmar e coloco lá. Faz tempo que eu montei isso aqui, reformei e não escapou essa dúvida. Tá? O T student. Tem um professor meu que é Studart, tá? Então talvez seja esse o motivo da confusão. Unidade 2, pequenas amostras, tá aqui o material. Cadê? Eu não quero gravar tudo isso de novo não, pelo amor de Deus. Definições. Não. Aqui está um teste de hipótese. T-student, tá? É o T-student, né? Delírio, tá? Apareceu um Studart aqui, errado digitação. Então vamos lá. A idade também acontece essas coisas, tá? Então, o valor do grau de liberdade, tá? É o N16, 16 menos 1, bateu 15. Beleza, temos aqui x quadrado, média amostral 75, o valor do desvio padrão deu 10, tá? O valor do nível de confiança 95%. Então, o que nós vamos ter aqui? Tá? Você vai calcular o desvio padrão populacional com base no desvio padrão amostral e o número de experimento, e nós vamos ter isso aqui. Tá? Então, ele caiu o valor de 10, que vai ser agora, a nível populacional, vai ser 2,5. Agora a tabela. Tá? Então, para nível de confiança 95% e grau de liberdade 15, eu vou achar que o Tzinho vale isso aqui, 2,1315. E agora você vai trazer para aquela fórmula que nem nós estamos com outro exercício, mas em vez do Z você vai ter o T aqui. E traz a galera toda, ó, x barra é 75, o Tzinho deu 2,1315, o sigma deu 2,5, todo mundo igual, só que sinal positivo, tá? Faz essa conta, então nossa média populacional com 95% de confiança está entre 69,67 anos e 80,33 anos, tá? Então, tá aqui a nossa média populacional. E vamos finalmente para o último exemplo, tá? Eu tenho que lembrar de corrigir aquele erro de digitação. Mais um delírio, né? Exemplo 9.3. O efeito colateral de um remédio contra impotência sexual causou a amputação do órgão específico em usuários com diabetes. Uma amostra de 20 pobres usuários tristes
apresentou desvio padrão de 2 usuários. Determine o intervalo para a variância e o desvio padrão com nível de confiança 90%. Eu falei que isso aqui é um filme de terror, tá? Organizando os dados. O N valendo 20, vamos ter um grau de liberdade que vai ser 20 menos 1, que é 19. O desvio padrão é 2. O nível de confiança é 90%. Tá? Aqui o nosso alfa, 1 mais ou menos coeficiente de variação. Tá? Aqui eu vou ter para os dois casos aqui, mais ou menos. Quando é com mais, eu vou ter esse cara aqui. Então, 1 mais 0,9 dividido por 2 dá 0,95. 1 menos 0,9 dividido por 2 vai dar 0,05. Essa tabela aqui, né, do Q quadrado, nós vamos ter aqui, ó, 0,95 e 0,05. Beleza? Grau de liberdade, 19. Aí nós vamos ter esses dois valores aqui, tá? O valor menor vai ser o para a esquerda. O valor maior é o para a direita, tá? Então nós temos os dois Q quadrados aqui. Traz isso para esse monstro feio aqui, que nem os caça-fantasmas estão conseguindo prender dentro da armadilha deles. E aqui que nós vamos ter os valores. Ó, o N vale 20, beleza. O S vale 2, ó, tá explicado aqui, traz o cara para cá. Esse aqui de boa. O Q quadrado, né? Não é X quadrado, é Q quadrado. Tá? O para a direita, pega esse valor menor aqui, tá? Beleza. O para a esquerda, pega o valor maior aqui, tá? Faz essa contaiada toda. O que você dividiu por um valor maior, vai dar um valor menor, né? Se dividir por um valor menor, vai dar um valor maior, tá? Então, a nossa variância, tá, populacional está estimada dentro desse intervalo de 2,52 e 7,51 com 90% de confiança. Tá? E se você pega esse quadradinho que joga para os dois lados, faz raiz quadrada para todo mundo, né? E vai dar isso aqui. Então, o nosso desvio padrão populacional, tá, vai estar no intervalo de 1,58 e 2,74 com 90% de confiança. Tá? Então, interprete a resposta, está falando tudo de novo aqui. Beleza. Acabou esse vídeo, tá? Tá sobrevivendo esse momento de terror. Mais um trauma para a sua coleção de traumas. Tá? Não esqueça que na descrição do vídeo você encontra o link para os outros vídeos. Aqui só falta um, nosso último capítulo, próxima aula, teste de hipótese. Tá? Tchau, acabou agora esta aula.